Já faz um bom tempo de que o boletim epidemiológico não vem sendo divulgado nem publicado. Como é que está a situação epidemiológica do nosso município de Eusébio e se o senhor pretende dar continuidade à publicação diária informando a população sobre a real situação do nosso município? Bom, essa foi uma das primeiras coisas que eu observei, né? E nas conversas que a gente tem tido com o prefeito Acilon, nesse início de novo governo, apesar de ser a mesma gestão do prefeito, tem um desafio interessante que ele coloca, que é melhorar justamente a capacidade que a prefeitura tem de informar melhor ao cidadão. Então, nessa perspectiva, nós da Secretaria de Saúde estamos trabalhando a ideia de reativar, de fato, a publicação do boletim. Nós temos feito um monitoramento interno, um acompanhamento interno da vigilância epidemiológica, em que a cada dia a gente tem o andamento da situação de evolução de casos, né? Nós temos tido aí a confirmação de uma variação de 5 a 10 casos, em média a cada 2, 3 dias, quando saem os resultados. A gente tem tido uma confirmação de 5 a 10 casos ao longo desse período. Então tem havido uma elevação do número de casos. Não é algo alarmante, né, mas preocupa, principalmente pelo fato de que a maioria absoluta desses novos casos tem sido assintomáticos. E quando a gente tem casos de pacientes assintomáticos, há uma dificuldade maior de se conseguir que essa pessoa se mantenha isolada. Parece esquisito, mas é interessante que quando a pessoa tem os diagnósticos de Covid positivo, que ele não está apresentando nenhum sintoma, algumas pessoas acham que não precisam ficar isolados, pode trafegar e transitar normalmente. E olha que tem alguns ainda que têm resistência a usar máscara. Então olha o perigo que isso representa num universo de circulação coletiva, por exemplo. Então a nossa equipe aqui tem monitorado os casos, tem feito um par e passo e acompanhado individualmente os casos positivos, por uma questão, obviamente, de respeito à privacidade, né, que é um princípio da questão que tem que ser observado, o princípio legal de respeito à privacidade. A gente não divulga nomes, né, e tal, mas a gente identifica, sabe quem é e estamos monitorando. Então, um balanço, aproveitando a deixa da sua entrevista, eu queria estar prestando aqui a informação de ontem, tá? O nosso consolidado de ontem. Até ontem, nós tivemos, do início da pandemia até agora, 6.183 casos notificados. O que é o caso notificado? É o caso que apresenta qualquer síndrome gripal, qualquer sintoma de gripe ou algum sintoma que lembre ou que induza ou que leve a se ter a percepção que a pessoa pode estar com Covid, ele vai lá e coleta o exame, faz o swab, né? Desses aqui, 4.057 foram descartados, então eram outras coisas, virose, gripe comum ou qualquer outro quadro sintomático, não era Covid. E tivemos até agora, até ontem, 2.025 casos confirmados de Covid em Eusébio. Desses 2.025 casos, atualmente nós temos 19 em isolamento. Porque vocês sabem que quando tem um caso confirmado, eles passam uma quarentena de 14 dias, mais ou menos, dependendo do caso, 21 dias. Isso no quadro que não tem intercorrência, que não precisa de internação e tal. Depois ele já volta à sua rotina normal. Então, do quadro, isso aqui eu estou falando do acumulado do início da pandemia até agora. Na situação atual, nós temos 19 pacientes acompanhados em isolamento domiciliar. Não temos nenhum internado em Eusébio por Covid, tá certo? E no acumulado total, nós já tivemos 72 óbitos, só para a gente perceber o quanto é cruel e desafiador essa doença, né? Porque no intervalo de um ano, 72 pessoas daqui evoluíram para óbito por conta de complicações da Covid. Então, isso aqui a gente tem um monitoramento diário. Nós estamos organizando com a Prefeitura, a assessoria de comunicação da Prefeitura, para a gente passar a divulgar publicamente esse boletim, né? Não sei se será diário, a cada 2 dias, porque ainda tem uma logística de organização do conteúdo e tal, e explicando para vocês que nós temos, o município faz a coleta do exame, o material é encaminhado para o LACEN, o LACEN leva de 2 a 5 dias, às vezes um pouco mais, para publicar o resultado,
e só depois é que a gente tem a confirmação e passa então a fazer um monitoramento mais aprimorado do paciente. Atualmente, nós temos 101 exames, 101 pessoas que fizeram exames que estão aguardando resultado. Então, provavelmente no final do dia de hoje, sai uma outra parcial. Amanhã eu não sei, normalmente não funciona, mas na segunda-feira a gente já tem uma outra parcial e isso vai atualizando a cada dia, e aí nós vamos buscar, num curto intervalo de tempo, um mecanismo de tornar isso mais acessível à informação da população e da sociedade. Quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia passa por aqui.